Olá, amigos. Estamos mais uma vez na presença de Deus para meditar e aprender da sua palavra. Eu oro para que Deus o abençoe ricamente, que Deus o dirija com seu Espírito Santo para que você possa entender a palavra de Deus e possa aplicá-la à sua vida como eu devo aplicar na minha vida. Eu quero convidar você para abrir a palavra de Deus em Lucas capítulo 12, a partir do verso 22. Aqui temos lições maravilhosas para a nossa vida espiritual e nossa vida física. Observe que aqui Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem. Nós já mencionamos essa palavra preocupar-se, né? Quer dizer, ocupar-se antes do tempo. Não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Bom, será que eu não preciso trabalhar para produzir alguma coisa? Claro que sim. Eu vou trabalhar, mas eu vou trabalhar hoje, trabalhar amanhã, mas um dia de cada vez. Eu não vou ficar preocupado com o trabalho de amanhã, com a comida de amanhã. Vou trabalhar hoje para fazer o melhor que eu posso hoje, está claro? Então aqui Jesus diz assim: não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Há pessoas que estão, talvez você conheça, né? Há pessoas que estão mais preocupadas com comer do que outras coisas. Comer. E até uma vez fizemos uma viagem evangelística para uma cidade de Minas e convidamos o coral para ir conosco. Alugamos 2 ônibus. E quando a gente viaja num ônibus, geralmente o motorista tem direito a comer de graça no restaurante. Por quê? Porque as pessoas do ônibus vão gastar naquele restaurante, não é isso? Mas então aconteceu uma coisa interessante. Nós estávamos viajando para a cidade de Minas e os irmãos desceram do ônibus de madrugada, foram ao banheiro, usaram o banheiro e tomaram água e tal. Não gastaram 1 centavo no restaurante. O que aconteceu? Quando o motorista sentou para comer, o garçom falou: olha, senhor, o senhor não leve a mal, mas o senhor não vai ter direito de comer de graça hoje não. Ah, por que não? Olha, esse povo aí não gastou 1 centavo no restaurante. O que aconteceu? Nossos irmãos abarrotaram o ônibus com alimento. Tinha comida para dar e vender. Então, se existem 2 coisas que muitos se preocupam, é comida e roupa. Comida e roupa. É claro que eu preciso ter alimento em casa, eu preciso me trajar decentemente e tudo, mas isso não deve ser o centro da minha vida. Então o que Jesus disse? Verso 23, porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Então a vida é mais importante que a comida, e o corpo é mais importante que a roupa. Agora Jesus usa uma ilustração da natureza, né? Verso 24 diz assim: observe os corvos. Eu diria, observe as aves, né? Que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros, contudo Deus os sustenta. É interessante, quando a gente visita algum irmão do sítio, e ele tem muita fruta, muita coisa, ele reclama: olha, irmão Davi, tem muita fruta aqui nos pés, mas olha, os passarinhos são os primeiros, eles vêm aqui, comem, estragam as frutas e tal. O que quer dizer isso? Aquele passarinho, ele plantou alguma coisa? Não. Ele colheu alguma coisa? Não. Ele só foi lá para comer. Então aqui diz assim: observe os corvos que não semeiam, não colhem, não têm despensa nem celeiro, contudo Deus os sustenta. Será que o passarinho está preocupado com a comida de amanhã? Não. Ele está preocupado com a comida de hoje. Ele nem está preocupado, ele está ocupado. Ele vai lá na chácara, né, e não pergunta quem é o dono da fruta, nada, ele vai lá e come. O dele é garantido, né? E agora Jesus diz assim: vocês valem muito mais do que as aves. O que quer dizer Deus aqui? Se Deus alimenta as aves, alimenta os animais, Ele não vai se ocupar com você? Você é criatura de Deus, criada à imagem de Deus? Claro, Deus tem tudo que você necessita, não é? Verso 25 diz assim: quem de vocês, por mais que se preocupem,
pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida. Eu não sei qual é a sua altura, né? Mas será que se você se preocupar, você vai crescer por causa da preocupação? Não. Verso 26 diz assim: portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupar com as outras? Verso 27. Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Verso 28, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Então Deus dá o alimento às aves, ele faz com que o lírio, com que as flores cresçam e apareçam. Será que ele não se ocupa com você ou comigo, que somos feitos à sua imagem? Ele diz que nós somos homens de pouca fé. Precisamos desenvolver a nossa fé. Verso 29 diz assim: portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Agora aqui vem uma regra fundamental para que nós tenhamos uma vida tranquila, uma vida pacífica, uma vida isenta de ansiedades e preocupações. Diz assim o verso 31, busquem antes de tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos voltar um pouquinho para Mateus 6,33, que aqui o evangelista Mateus ele usa uma outra palavra diferente, né? Mateus 6,33, aqui diz assim: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, que coisas? Comida, vestido, casa, carro, tudo que necessitamos. Aqui diz, busquem primeiro, quer dizer, façam da justiça de Deus, façam do reino de Deus a sua prioridade absoluta. Então, voltando para Lucas, no capítulo 12, aqui no verso 31 diz assim, busquem antes de tudo o seu reino. Que reino? O reino da graça, que vai nos preparar para o reino da glória. E essas coisas, roupa, alimento e tudo mais, serão acrescentadas. E o verso 32 diz assim, não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Não tenham medo, né? Interessante, se você pesquisar no dicionário ou no Google aí, fobia, ali está classificado muito tipo de medo que as pessoas têm. Por exemplo, as pessoas, de modo geral, estão preocupadas com trancar bem a casa para que não entre ladrão. Ela está preocupada em não passar fome. Quando eu tinha uma pessoa da família que quando viajava de ônibus, uma viagem longa, ela ficava acordada a noite toda olhando para o motorista. Como se o fato dela estar acordada ia manter o motorista acordado. Então era o medo. Então isso aqui se chama fobia, né? Tem pessoas que têm medo de água, hidrofobia, tem medo de altura, tem medo de gente. Se vê alguém se aproximando, já fica desconfiado que é um ladrão, que é um assassino. Então, existe muito tipo de medo. Quando você tiver tempo, faça uma pesquisa. Fobia, põe a palavra fobia, né? Vai aparecer muito tipo de fobia, muito tipo de medo. Mas aqui diz assim, Jesus diz aos seus discípulos, né? Não tenha medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. Lá em Salmo diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Então, qual deve ser a minha prioridade? Preciso ter medo ou preciso buscar o Senhor? Preciso buscar o Senhor, preciso estar em comunhão com Ele. Vendam seus bens e deem esmolas. Façam para vocês mesmos bolsas que não se desgastem, onde o tesouro inesgotável nos céus, onde o ladrão não chega, nem a traça corrói. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu coração. Bem, queridos, aqui nesse texto da palavra de Deus, Lucas 12, 22 a 34, aqui Jesus fala contra a preocupação. Ele usa o exemplo dos animais, das aves, que Deus os alimenta. Ele fala aqui da roupa, do alimento, que não devemos estar preocupados com isso. É claro que devemos comprar roupa e comprar comida e tudo, mas não fazer disso a prioridade, né? E vamos reconhecer que nós temos muito valor diante de Deus. Eu pergunto, qual é o nosso valor diante de Deus? Nós valemos muito, sabe por quê? Porque Jesus pagou caro pela nossa salvação. Então, o valor da nossa alma é correspondente ao preço que foi pago por Jesus para a nossa salvação. E agora ele faz a comparação dos animais, das plantas, das flores. E ele diz aqui, se Deus cuida das aves, cuida dos animais, cuida da vegetação, Ele não vai cuidar mais de nós? O ser humano é a obra coroadora da criação de Deus. Então Deus dá muito valor a cada um de nós, inclusive porque Ele pagou um preço alto, né? E ele diz que esse assunto de preocupar-se com isso, com aquilo, é coisa dos gentios. Diz assim, verso 30, porque os gentios de todo mundo é que procuram essas coisas. Qual é a preocupação das pessoas que não conhecem a Deus? É juntar dinheiro, é comprar várias casas, tem muita roupa que nem usa às vezes, né? Aqui diz assim, os gentios que se preocupam com essas coisas, né? Mas o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o reino. E verso 31, nós já lemos, busquem antes de tudo o seu reino e essas coisas lhes serão acrescentadas. Então, queridos, qual deve ser a minha prioridade absoluta? A minha salvação, a salvação da minha família, a salvação das pessoas com quem nos relacionamos. Então, aqui diz Jesus, busquem primeiro o reino de Deus, a sua justiça, porque a minha justiça não tem nenhum valor, e as outras coisas serão acrescentadas. Quer dizer, comida, roupa, casa, habitação, proteção, tudo isso Deus nos concede. Mas temos de fazer de Deus o centro da nossa mente. Aqui em Colossenses capítulo 3, aqui tem uns textos que eu acho muito, muito bonitos. Colossenses 3, aqui o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Então o que diz aqui o apóstolo Paulo? Se vocês já ressuscitaram com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo vive. Verso 2 diz, pensem nas coisas do alto, e não nas que são aqui da terra. Está claro? Então onde deve estar concentrada a minha mente? É claro que eu andando com Cristo, eu vou cumprir meus deveres aqui na terra. Vou cumprir meus deveres, vou ser honesto, vou ser trabalhador e tudo. Mas a fonte da minha vida, a fonte da minha força, a fonte do meu poder para vencer o pecado, a fonte do amor para que eu possa amar a Deus, nossos semelhantes, está em Cristo. Então busquem as coisas de cima, pensem nas coisas de cima, onde Cristo está. Quer dizer, por que pensar lá em cima? Porque é lá que Jesus está intercedendo por nós. Deus nos abençoe, queridos, para que façamos de Cristo, do seu reino da graça, do seu reino da glória, a nossa prioridade. Alguém falou assim, as primeiras coisas em primeiro lugar.
As primeiras coisas são relacionadas à nossa salvação. Que essa seja a minha experiência e a sua experiência. Amém.